Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Hoje estamos com uma dúvida: o que será esse tal de social-liberalismo? O socialismo morreu? O Brasil nunca teve de fato uma experiência socialista, por isso não sabe exatamente do que se trata, embora pensa que saiba. Mas como a palavra está sendo repetida frequentemente, mas sem seu significado real, as pessoas vão construindo sentido, com base em estereótipos consagrados, e em características superficiais, sem ter ideia do que realmente significa o socialismo, pois é muito fácil definir conceitos através de estereótipos. Não exige raciocínio. Isso faz com que os esquerdistas pensem que o socialismo está sendo posto em prática, quando a olhos mais atentos se percebe que não está. Afinal, o que está acontecendo com os governos de esquerda, principalmente na América Latina? Antes de explicar o que está acontecendo, é bom lembrar que as forças capitalistas representadas nas pessoas dos grandes magnatas, cujas fortunas pessoais têm quantidade superior ao produto interno bruto de muitos países, são praticamente difíceis de serem derrubadas. Além disso, magnatas têm recursos para explodir o planeta inteiro se quisessem. Magnatas são uma força que não se deve desafiar, sobre o risco de derrotas fatais. A história mundial nos conta que muitos indivíduos envolvidos em política foram misteriosamente assassinados por tentar desafiar o sistema. Os esquerdistas, sabendo disso, desistiram de lutar e resolveram ceder. Só que ninguém pode acusar os magnatas de malvados, pois desperta desconfiança. Tudo deve ser encarado como natural na santa paz, e tratando os magnatas como homens responsáveis e sábios que decidem o que é melhor para nós. O esquerdismo, por estar associado a conceitos de altruísmo e bondade, vem ganhando popularidade, até mesmo de quem não é altruísta, pois posar de bondoso atrai confiança alheia e os benefícios que dependem de decisão de outras pessoas para serem obtidos. O capitalismo tem que entrar em uma nova fase, pois está muito associado à ganância e ao egoísmo. Mesmo assim, o capitalismo não deve mudar nem acabar, pois traz muitos benefícios para as classes dominantes. Classes muito gananciosas e teimosas que nunca irão priorizar os direitos de classes consideradas inferiores. Mas como ser ganancioso e altruísta ao mesmo tempo? A resposta a esta pergunta finalmente apareceu. Antes de responder a essa pergunta, vamos ter que lembrar dos conceitos de bondade e de altruísmo que estão consagrados na sociedade capitalista. Conceitos que infelizmente estão fortemente associados à fé religiosa, a mesma fé religiosa condenada por Karl Marx, fundador do socialismo, que pelo jeito anda meio esquecido pelos esquerdistas, que demonstram secretamente um gosto pelo novo sistema que está por vir. A noção de bondade que temos é paliativa. Egoístas e gananciosos que somos por instinto, sempre queremos o melhor para nós e o pior para os outros. Nunca queremos dar aos outros aquilo que gostaríamos de ganhar. A classe média, que gosta de luxo e acúmulo de bens valiosos, nunca desejou para os pobres aquilo que quer para si. Mas, querendo posar de bondosa para angariar simpatia das pessoas com quem convive, encontrou na paliativa filantropia religiosa um meio de se promover como uma pessoa generosa, sem abrir mão de sua natural ganância. Esse tipo de altruísmo, paliativo e precário, ganhou a simpatia dos esquerdistas, que, defendendo uma ideologia consagrada pelo seu altruísmo, preferiram se agarrar a estereótipos. Com isso, ignoraram o aviso de Marx, preferindo aderir ao ópio do povo e seus dogmas alucinados, difundidos por suas lideranças duvidosas. Lideranças que representam a consagração da benfeitoria brasileira, mesmo sem oferecer resultados realmente transformadores. Como o conceito tradicional de altruísmo foi consagrado pela fé religiosa, chegou-se ao ponto de se achar que a bondade foi uma invenção de Jesus Cristo. Esta ideia é difundida frequentemente pelos esquerdistas, que chegam a considerar a palavra cristão como sinônimo de altruísta. Baseando neste conceito, que se criou a ideia de ajuda aos necessitados através de paliativos, coisas que nunca atrapalhem a boa vida tanto de magnatas como da classe média que os bajulam. Pois para pessoas prósperas privilégios são direitos, a ganância é uma honra, e patrimônios são troféus ganhos por uma suposta luta pela sobrevivência. Com base nessas ideias, chegou-se à criação do chamado social-liberalismo, a tal resposta à pergunta que fizemos no início desta postagem. O social-liberalismo, que é uma invenção capitalista, é um sistema que veio para substituir o socialismo, pois em aparência se parece com o esquerdismo, já que envolve altruísmo.
Mas sem o radicalismo da esquerda clássica, e sem melhorar de forma significativa a distribuição de renda, apenas diminuindo de forma suave a diferença entre ricos e pobres, sem eliminar a sociedade de classes, e sem acabar com a ganância capitalista. O social-liberalismo é um sistema onde a generosidade vem de cima. O bem-estar social é decidido por autoridades, com base em critérios estabelecidos pelo capitalismo. É uma pseudodemocracia que resulta, na verdade, numa espécie de paternalismo fofo em que capitalistas abrem mão de alguns privilégios, geralmente os menos importantes, para dar benefícios aos pobres. Mas isso é feito não com a intenção de ver os pobres no bem-estar, mas impedi-los de se revoltar e ameaçar a ganância capitalista. Aqui a ganância é escondida por medidas assistencialistas, com autoridades fingindo ser benfeitoras. No social-liberalismo, existe a confusão entre governante e filantropo, caracterizando o populismo. O líder populista passa a ser admirado pela população, que se contenta com os poucos benefícios oferecidos pelo sistema através deste tipo de liderança. Tudo é decidido de cima, como acontece com o pai de família quando as crianças são muito pequenas. O povo, mesmo beneficiado, é impedido de decidir pelo seu próprio bem-estar, tendo que acatar decisões superiores. As medidas sempre respeitam os limites da ganância capitalista, pois os interesses dos magnatas nunca devem ser ameaçados, sob pena de golpes cada vez mais mortíferos. Mas no social-liberalismo, os magnatas podem respirar aliviados, pois são eles que estipulam as regras do jogo. Toda a decisão parte desta elite. Somente os magnatas podem definir como líderes populistas devem ajudar a população. Lula é um evidente refém da burguesia, e ele sabe muito bem disso. Embora tenha que esconder dos seus admiradores que, se desafiar as elites, poderá sair do poder, ou até ser preso novamente. Por isso, Lula deve limitar bastante a generosidade governamental, nunca ultrapassando o reles paliativo inspirado nas religiões. Estes instrumentos muito bem-sucedidos do capitalismo. A generosidade limitada ao paliativo pode retornar aos magnatas em forma de mais lucros, que preservaram seu poder e seu luxo excessivo, sem prejudicarem a sua reputação, ou seja, sem parecerem explicitamente malvados para a sociedade. Trocando em miúdos, o social-liberalismo é um sistema que defende a justiça social, mas desde que ela seja controlada, regulada e fiscalizado pelas classes dominantes. Uma decisão sempre vinda de cima, com o povo aceitando de forma obediente e submissa, sem direito a reclamações. Social-liberalismo é o tutor dizendo quando e como os pobres receberão ajuda, e quais pobres vão receber tal ajuda. Ajuda cuja quantidade será definida pelos mais ricos, que atuam através de representantes na política e na mídia. Mas claro, com a luxuosa ajuda mais do que indispensável de lideranças religiosas que consagraram os estereótipos de altruísmo, definindo o que será feito com os mais necessitados. Além disso, o altruísmo seria reforçado pelo identitarismo, em que classes outrora oprimidas receberiam algum tipo de impulso para se empoderar, sempre colocando um representante de cada classe oprimida sentado do lado das classes dominantes, mas sem fazer algo que mude realmente o sistema político e socioeconômico em que vivemos. No social-liberalismo, sob o comando das classes dominantes, a noção de bondade ficará limitada a medidas paliativas e ao identitarismo. Tudo para forjar justiça social, sem haver a verdadeira justiça social. Esta é uma ameaça à permanência do ganancioso capitalismo. A noção de justiça social, embora baseada em conceitos bastante limitados, é consagrada perante a opinião pública que tem a ilusão de mundo justo, com todas as pessoas felizes e prósperas. Este sistema, justamente por dar a ilusão de justiça social sem ferir a ganância capitalista, foi adotado sem qualquer tipo de hesitação pelos governos considerados de esquerda, por ser um sistema altruísta na embalagem, apesar de ganancioso no conteúdo. Isso cria uma certa noção de paz para a sociedade. Mesmo sendo o social-liberalismo claramente um sistema direitista, mas sem as loucuras dos extremistas. No social-liberalismo, as pessoas outrora oprimidas recebem ajudas limitadas, em uma situação parecida com o que acontece na meritocracia, enquanto a maioria dos oprimidos recebe uma ajuda paliativa. O sistema, através de certas condições, escolhe alguns membros dessas classes para subir na vida, para ficar sentados com os poderosos, mas sem poder fazer nada que mude o sistema, apenas servindo de ilusão para os outros membros destas classes oprimidas de que chegaram lá. Uma falsa noção de justiça social.
Essa falsa noção de justiça social anima os esquerdistas, já que o esquerdismo foi absorvido pela classe média, bem de vida e simpatizante de formas paliativas de altruísmo. Sem saber como se deve ajudar os mais carentes, se prendem naquilo que aprenderam através das religiões, criando uma certa satisfação com o novo sistema. Pensam que o social-liberalismo, sem conhecer este nome, seria o próprio socialismo, em versão atualizada, com toda a sua tradicional essência intacta. Ou seja, para os esquerdistas brasileiros, o socialismo se atualizou através do social-liberalismo. Por isso, esquerdistas brasileiros pensam que o socialismo está em alta, e que a América Latina se transformou em um monte de Cubas. Existe até o mito da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Uma piada. Mas sério, esquerdistas brasileiros acreditam na lenda do socialismo em alta na América Latina de hoje. Mesmo que de fato, nestes países, o capitalismo tenha se mantido intacto, cada vez mais forte, e gerando crises. Lula está ciente disso, e tem a intenção clara de aplicar o social-liberalismo no Brasil. Por enquanto ele não poderá falar nada sobre isso, já que a fama de socialista irá ajudar a obter apoio com mais facilidade. Mas olhando com detalhes a postura de Lula como político, e observando quem está ao seu redor, é nítido que líder petista, assim como fez em suas gestões como presidente, adotará uma forma mais generosa de capitalismo, que é o que se caracteriza social-liberalismo, este sistema que todos têm medo de citar o seu nome. Projetos assistenciais como o Bolsa Família, o Fome Zero, o sistema de cotas, o Minha Casa Minha Vida, o fortalecimento do SUS, são medidas típicas do social-liberalismo, que ao invés de emancipar o povo pobre, o torna refém do sistema. O pobre tem que se cadastrar e sofrer certas humilhações em troca desses benefícios que o tornam cada vez mais dependente do Estado, ao invés de ter a independência digna observada nas classes sociais superiores. Como vocês podem ver, o social-liberalismo é uma gambiarra de justiça social. Gambiarra. Tudo para que a ganância das classes dominantes seja respeitada e preservada. Para os mais ricos, ganância é um direito conquistado e não pode ser mexido. O resto que se vire se quiser algum nível de prosperidade. Mesmo que seja através de programas paliativos que em nada melhoram, mas consolam e criam dependência. A beleza desse ajudar através de paliativos logo desaparece, para que o sistema continue injusto mesmo com a capa de justiça social conquistada, que faz do social-liberalismo uma forma de alimentar os cachorrinhos para estes não latirem. Amigos, o socialismo morreu. Morreu mesmo. Resta apenas o seu nome e alguns estereótipos. O capitalismo triunfante encontrou a sua forma de perpetuar, oferecendo falso altruísmo. O social-liberalismo chega como forma de iludir as pessoas a pensarem que tudo está bem. Ingenuidade de quem pensa que o social-liberalismo é a esquerda em sua plenitude. O esquerdismo encara sua pior derrota. Esquerdistas ainda não tiveram a capacidade de perceber que perderam. Que o tão celebrado socialismo, ainda visto pelos esquerdistas brasileiros, é uma estrela que não existe mais na constelação celestial. Por hoje é só. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.